Você se preocupa com as suas dívidas, e com os seus créditos divinos? Tem uma pessoa que mandou para mim o seguinte comentário: gostaria que você falasse sobre karma e dharma na evolução. Então, toda pessoa tem pelo menos duas identidades. Aqui os governos nos dão pai, mãe, data de nascimento, etc. E nós também temos a nossa identidade primordial, o nosso endereço vibratório, a nossa identidade cósmica. Essa identidade é a nossa consciência. Ela já existia antes de virmos aqui para o planeta Terra, para a terceira dimensão, que é o nosso endereço onde nós estamos atualmente alocados no cosmos. E quando nós desencarnamos, nós continuamos a existir. Então, nós já existíamos, nós existimos e sempre vamos existir. Porque a nossa identidade cósmica, o nosso endereço vibratório, a nossa identidade primordial, ela, na verdade, sempre existe, sempre existiu, sempre vai existir. Então, quando você vem para cá, você tem alguma coisa para fazer aqui, de muito importante. Muito provavelmente você veio para fazer um refinamento, um polimento de si mesmo, ou para ajudar alguém, ou ainda para ser ajudado por outra pessoa. Então, quando nós desencarnamos, a nossa jornada cósmica continua. O Dharma representam os créditos que você obtém na sua busca, né, pelo crescimento, pelo desenvolvimento, porque toda pessoa tem livre-arbítrio, mas livre-arbítrio consiste em você querer evoluir segundo os preceitos de Jesus Cristo e crescer a ponto de se tornar como Jesus Cristo na grandeza cósmica, ou você pode também ter o arbítrio de fazer o caminho inverso e evoluir, e não se importar com evolução coisa nenhuma. É o arbítrio da pessoa. Nenhum ser, nenhuma pessoa, e o meu conceito de pessoas aqui do meu canal é pessoas carnais como nós, espíritos, pessoas invisíveis, pessoas extraterrestres, pessoas etc. Porque a infinitude é a marca do nosso Criador e ele fez infinitos tipos de pessoas. E o Criador é infinito para todas as direções. E tem pessoas que têm o pensamento tão limitado que quando se fala de um ser infinito, um Deus infinito, eles fazem ideia da infinitude para a direita e para a esquerda, ou para frente e para trás. Mas, na verdade, o Criador é infinito para todas as direções. Sendo assim, quando nós queremos evoluir, tudo está disponível para nós. Nós podemos ganhar trabalhos melhores, planetas melhores, dimensões melhores e mais agradáveis. Cada vez que você faz alguma coisa boa que agrada ao Todo-Poderoso e que vem de encontro aos preceitos cristãos, quando você faz o bem para outra pessoa, você está gerando ali um crédito divino. E esses créditos vão diretamente para a sua consciência, que é a cósmica. Suponhamos que é lá no arquivo cósmico. Lá está registrado os seus créditos. O que você fez de bom? O que você tem para receber? Este é o Dharma. Mas o Dharma, ele será pago para você. Pode ser que ele seja pago ainda aqui nessa dimensão, no planeta Terra, mas pode ser que você receba noutra reencarnação aqui no planeta Terra, na terceira dimensão, porém em outra reencarnação. Ou pode ser que você receba ainda em outra dimensão para onde você for alocado, depois do desencarne. Agora, existe também o karma. O que é o karma? São dívidas. Todas as coisas erradas que a gente faz, que causam prejuízos a terceiros, que magoam outras pessoas, são dívidas.
E essas dívidas também ficam registradas lá no nosso endereço vibratório, na nossa identidade cósmica, identidade primordial. E elas também vão ser cobradas, tá? Mas tanto o karma como o dharma, eles passam pelo crivo das leis que regem o cosmos. A lei do magnetismo, por exemplo. Quando você está fazendo bem para outras pessoas, automaticamente, simultaneamente, alguém já está fazendo bem para você. É agora. Se você está fazendo um bem para alguém agora, agora alguém está fazendo um bem por você. Você não está vendo, mas é assim que funciona. Da mesma forma, quando você faz o mal para alguém, alguém está fazendo mal para você porque você está naquela frequência. É a lei do magnetismo, porque você está atraindo, você entra naquela frequência ali. Assim como você tem o direito de fazer o mal para outras pessoas, você também é obrigado a dar o direito para outras pessoas fazerem o mal para você. Quando você se dá o direito de fazer o bem para alguém, alguém também se dá o direito de fazer o bem para você, e isso ocorre simultaneamente. Um filme muito bem feito que exemplifica o que eu quero dizer é um filme onde uma advogada, muito famosa por defender políticos corruptos, ela obtém grande sucesso, notoriedade total, porque a habilidade, a sabedoria que ela tem para defender os políticos faz dela uma estrela jurídica. Mas um belo dia a polícia chama ela e explica para ela que o filho dela sumiu, foi sequestrado. Resumindo a história toda, ao final, o investigador traz o filho dela e chama ela para conversar e explica para ela que o filho dela havia simulado o próprio sequestro porque não queria mais ir para a escola, porque na escola haviam meninos maus que faziam ele comer fezes. Em virtude disso, ele pensou em sequestrar a si mesmo para não precisar passar por aquelas coisas repugnantes. Aí a advogada ficou chocada. Tá? Então, enquanto ela defendia gente corrupta, pensando que estava tudo bem, o que acontecia, né, era realmente muito triste. Aí ela entendeu que o que ela fazia não estava trazendo nada de bom para a vida dela. E é isso que nós precisamos entender na nossa evolução, que só o que funciona é o que Jesus Cristo ensinou. Jesus Cristo não tem ego e Jesus Cristo não é orgulhoso, porque o ego e o orgulho não vêm de encontro ao desenvolvimento de uma pessoa, mas vêm de encontro à involução. A pessoa que quer ir para baixo ao invés de subir e se tornar cristão. Então, quando nós fazemos o bem pela lei magnética, a gente já está recebendo o bem de alguma forma, tá? E tem pessoas que não têm essa consciência e nem sequer se preocupam em fazer o bem, para receber o bem. De certa forma, não tem também como você receber o bem sem fazê-lo, né? Então, as dívidas kármicas, elas serão cobradas, tá? Por que que você vê muitas pessoas que têm pouco talento, mas têm muita habilidade para fazer muito dinheiro e faz dinheiro rápido? Porque essa pessoa tem dharma. Ela tem dharma. Então é direito dela viver bem aqui na terceira dimensão no planeta Terra, e o arbítrio é dela. Recebendo esse dharma, o que que ela quer fazer? Ela quer continuar a ser uma pessoa boa ou ela quer inflar o seu ego, o seu orgulho? Ela pode gastar esses créditos, esse dharma aqui na terceira dimensão e sair da terceira dimensão carregado de dívida. Tá? Porque ela
fez uso do crédito, mas ela não soube prezar, né, colocar as leis universais à frente do que ela estava fazendo. Suponhamos que uma pessoa hoje ganhe 5 milhões de reais num prêmio. Ela se estabelece numa cidade grande, é animada, feliz com aquele prêmio, compra tudo o que pode. Mas ao final, sem perceber, ela vai ver que está devendo 10 milhões. Porque ela comprou na emoção, no impulso, ela não pensou. É o que acontece com a pessoa que recebe o seu Dharma e não se preocupa com evolução. Porque ela utiliza o Dharma dela, que são os créditos, para inflar o seu ego. E acaba não fazendo bem por ninguém. Tá? E a pessoa também que recebe ali, que tem esse karma para pagar essas dívidas, ela não consegue fazer dinheiro, ela não consegue prosperar, porque ela tem karma para pagar. Ela tem desafios para passar. Tá? Quando nós viemos para a terceira dimensão, nós viemos com as nossas consciências zeradas. É feito um reset. Porque todo o emaranhado que ocorre na psique de uma pessoa, numa estadia, a cada vez que ela vem para a terceira dimensão, o emaranhado que se dá lá dentro é tão incrível que só tem um jeito para continuar, fazer um reset. É igual um computador. Você trabalha todo dia nele, mas nunca limpa, nunca passa uma ferramenta de revitalização ali, você nunca passa um antivírus, nada. Daqui a pouco você vai tentar trabalhar com o computador e ele não vai mais, não funciona mais. Então só tem um jeito, né? Fazer a manutenção dele, resetar ele, apagar, limpar, passar umas ferramentas ali, deixar ele zeradinho, para daí ele poder retornar às suas atividades normais, servindo o seu trabalho como é da sua natureza. No filme Cubo Zero, as pessoas são colocadas dentro de um prédio fechado, que é representado por cubos, mas elas não lembram por que foram parar lá. Mas elas têm desafios, né? E os jogos mortais também exemplificam muito o que pode acontecer com pessoas levadas à maldade, que fazem mau uso do livre-arbítrio, né, e que não se preocupam com o bem comum e com o todo. Nenhum ser tem a obrigação de ser bom, nenhuma pessoa, de nenhuma dimensão, de nenhuma escala tem obrigação de fazer o bem. Porque o Criador deu arbítrio para todas as pessoas. Mas você vai sofrer as consequências, claro, se não fizer o bem, se você não for bom. Mas você não pode julgar nem maldizer quem está fazendo o mal, porque é um arbítrio que o Criador deu. E se o Criador deu, quem é você e quem sou eu para dizer que está errado? Só quem saberia dizer o que está certo e o que está errado é o próprio Criador. É Ele que entende de tudo. O que atrai muita coisa ruim para muitas pessoas é que elas pensam que todos os demais à sua volta têm a obrigação de serem bons. E não é assim que funciona. Tá? Assim como você faz o bem naturalmente, se quiser, as pessoas que fazem o mal. Agora, é claro, cada um vai colher os seus frutos, né? Quem planta um fruto bom vai colher um fruto bom, e quem planta um fruto ruim vai comer mal, vai se alimentar mal. Então, o karma e o dharma consistem em créditos e débitos que estão relacionados à nossa identidade primordial. Tá? Na jurisdição divina, cabe à jurisdição divina determinar em qual dimensão, em qual momento será pago o crédito ou o débito para a pessoa. Tá?
Suponhamos que um anjo ou uma autoridade divina pergunte onde é que está o João da Silva, por exemplo. Então ele vai lá e pergunta, né? Ele vai lá no arquivo, ele vai lá nos registros akáshicos, que são os arquivos onde todas as pessoas que já viveram, as pessoas que estão vivendo e as pessoas que ainda viverão se encontram. Esses dados estão todos num só local. E suponhamos que um guardião divino chegue lá e pergunte para o arquivista, para o recepcionista, onde é que está o João da Silva, por exemplo. Aí o guardião vai dizer, olha, ele olha lá no arquivo, dá um enter lá e diz, olha, o João da Silva atualmente está alocado na terceira dimensão lá no planeta Terra. E o fulano tal, a outra pessoa está na quarta dimensão. Tá? Mas porque é de se esperar que todas as pessoas cresçam, né? Porque o universo é expansão, o universo é crescimento. E a estagnação não vem de encontro aos propósitos do Todo-Poderoso, né? E quando você busca aumentar o seu conhecimento, quando você busca uma informação nova, você está no crescimento, no desenvolvimento. Quando as coisas não estão legais na vida da pessoa, que ela precisa de energia positiva, de magnetismo positivo, qualquer livro que ela buscar para aumentar o seu saber vai trazer junto proteção, alta vibração, magnetismo de proteção. Porque você está se alinhando com o cósmico. E como eu já falei pela lei do magnetismo, quando você está agindo de uma forma, você já está recebendo respaldo ali daquela mesma forma, de acordo com os seus atos. Bons atos atraem bons resultados em seu favor, e atos negativos atraem simultaneamente negativismo em seu desfavor, no seu astral. Tá? Então é disso que consiste ali Dharma e o Karma. É por isso que existem pessoas que entram numa religião, mas alguns ficam muito ricos naquela religião ali, e outros nunca têm mais do que o pão de cada dia para comer, mas estão ambos na mesma religião. Claro, porque o segredo não está na religião, o segredo está no Dharma e no Karma. Agora, a pessoa, para prosperar, é claro que ela precisará andar direito, seguir normas comunitárias, ser uma pessoa de preceitos morais, observando o que é bom para todos. Mas se a pessoa fizer isso, ela vai prosperar em qualquer religião, porque ela tem Dharma. E a pessoa que tem karma para pagar, se foi designado que ela terá que pagar aqui na terceira dimensão, então, em qualquer religião que ela for, ela será pobre e não vai ter mais do que o pão de cada dia para comer. Tá? Porque é assim que funciona. Muitas pessoas acham que se eu for para aquela religião lá, eu também vou ficar rico. Deus vai me abençoar, mas não é verdade isso, tá? Não é verdade. É por isso que você vê pessoas que enriquecem e pessoas que não enriquecem na mesma religião, na mesma vertente espiritual. Você pode entrar para a magia negra, para a feitiçaria e ficar muito rico, mas você não está ficando rico porque a feitiçaria, porque a magia negra, porque etc. Você está ficando rico, você está prosperando, porque você tem Dharma, porque se você não tiver Dharma, não tem como nenhum pai de santo, não tem como nenhum espírito, não tem como nada te ajudar. Tá? É impossível, porque não tem como. A contabilidade, ela é uma matemática incorruptível, tá? Então não tem como você transpor, puxar mais para lá ou mais para cá. Agora, a assertividade
ela vai conduzir você para bons patamares, né? Então, é muito importante que você tenha consciência aí, de que se você quer ter a verdadeira prosperidade, você precisa entender que ela envolve sair da terceira dimensão do planeta Terra zerado, sem karma. Aí você conseguiu a verdadeira prosperidade, porque você não vai existir somente 50, 60, 70, 80 anos aqui nesse planeta. Você é eterno, na verdade, porque você não é você aqui de carne e osso. Você é a identidade primordial, você é a identidade cósmica. Você é o endereço vibratório que está elencado, tá, no cosmos, nos arquivos cósmicos. Mas você precisa passar por essa etapa aqui na terceira dimensão de forma a não aumentar o seu karma, a sua dívida. É a intenção que você reduza, pelo menos, a sua dívida, o seu karma, aqui na terceira dimensão. E as pessoas que fazem mau uso do Dharma, que são os créditos, infelizmente vão ficar patinando aqui na terceira dimensão por muito tempo, porque elas não tiveram assertividade. Agora, é claro que a pessoa que recebeu o Dharma dela, que são os créditos divinos, continuou acertando, fazendo bem, ela, claro que desencarna da terceira dimensão e ela já vai para um patamar mais elevado na escala evolutiva, para planetas melhores, para trabalhos mais elevados, tá? Deixando o planeta Terra, a terceira dimensão, para trás como coisa do passado. Prezado internauta, eu tenho aqui na descrição do vídeo um link que leva você para uma página no Blogspot, onde lá eu tenho toda a listagem das minhas playlists aqui do YouTube em ordem alfabética. Agiliza e facilita a sua pesquisa, pela interpretação de sonhos, pelo desenvolvimento do seu interior e também pela expansão da sua consciência. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.